9 minutos para o horário de Brasília. Como nós anunciamos aqui no AgroMais, a senadora Soraya Tronic, do União Brasil, vai assumir pela segunda vez a presidência da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária no Senado. E é com ela que eu vou conversar agora para a gente ver quais são as expectativas e os desafios para esse novo mandato. Olá, senadora, seja bem-vinda, boa tarde, uma satisfação recebê-la aqui no canal AgroMais. Antes da gente começar a nossa conversa, desejo aí um feliz Dia das Mulheres, que foi ontem, mas a semana toda para a gente estar comemorando e, claro, enaltecendo a presença de vocês não só na política, mas também no agronegócio, né? Tudo bom, Tiago? É um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Muito obrigada pela deferência. E realmente é importante, né? As mulheres no agro cada vez mais fortes e agora bem representadas. A minha alegria também aqui é que entramos num momento onde agro e meio ambiente caminham juntos e as duas únicas mulheres que presidem comissões aqui no Senado Federal neste biênio somos eu e a senadora Leila Barros. Eu na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e a senadora Leila nesta comissão que é irmã gêmea siamesa, na Comissão de Meio Ambiente. Ô, senadora, vamos aproveitar esse gancho, já que a senhora colocou, de trabalhar juntos a agricultura com o meio ambiente. Acredito que seja um novo momento que a gente está vivendo agora. Não porque a nossa agricultura não seja sustentável, a gente fala disso aqui diariamente no canal AgroMais, a gente sabe disso, ela é totalmente sustentável, mas nós estamos num governo que tem esse viés mais para o lado da sustentabilidade também do meio ambiente. De que forma, então, a senhora analisa o que mudou de 2019, quando você assumiu a primeira vez essa comissão, para cá? Tem alguma coisa de diferente nesse período que precisa ser reajustado agora para que o agronegócio consiga caminhar com mais tranquilidade? Realmente, Tiago, essa questão de cunho aí ideológico atrapalha um pouco quando a gente fica trabalhando com narrativas e esquece dos fatos e esquece da ciência. Naquele momento, em 2019, nós não estávamos sequer na pandemia. A pandemia começou um ano depois. Então, eu tive dificuldades porque eu estava começando, bastante inexperiente, mas, lógico, né, ali dentro do meio e muito aberta, estudando bastante. Mas o que temos de diferente agora é que nós vimos em vários setores, inclusive na saúde, por conta da pandemia, que nós não devemos nos pautar para tomar decisões sérias em discursos ideológicos. Nós precisamos ser pragmáticos, porque essa questão do agronegócio e essa questão ambiental são questões que nos unem, independente de qualquer coisa, porque trata de saúde, trata de economia. Todos nós queremos saúde, todos nós queremos prosperar, independente de sermos de direita, de esquerda, de qualquer viés ideológico. Então, é aí que vem o ensinamento desses 4 anos, de que as discussões deverão sempre ser direcionadas para o lado da ciência, o lado da tecnologia e o lado que vai melhor favorecer todos os brasileiros, independente de serem produtores ou não. Por quê? Porque todos se beneficiam com uma balança favorável para nós dentro desse setor. Enfim, isso é um benefício para todos os brasileiros. Sem dúvida nenhuma, né? Eu acredito também que o agronegócio anseia por isso. Agora, quais os principais desafios que você elenca, então, aí para essa gestão? Que tem algum tipo de pauta polêmica que pode acontecer também, que você acredita que pode pintar nesses próximos anos? Olha, enfrentaremos assuntos sensíveis que estavam, assim, eu acredito que até dormitando aqui pelo Congresso Nacional, justamente porque passamos agora, no pós-pandemia, vieram logo as eleições de nível federal que tomaram todo o cenário, essas questões ideológicas também. Agora nós precisamos resolver a vida dos brasileiros. E a vida dos brasileiros depende de reforma agrária, de titularidade das terras, depende de incentivo para produzir, depende também de entendermos aqui quais são os limites dessas questões ambientais. Precisamos também separar o joio do trigo em vários setores, como é até mesmo o setor da mineração, por causa de alguns produtores que exercem atividades ilegais
aqueles que querem trabalhar dentro da lei não encontram guarida ou encontram preconceitos, portas fechadas. Então, nós precisamos voltar ao normal neste país, ou então encontrar um normal. A verdade é essa. Porque o que sempre ficou muito difícil por conta dessa questão ideológica. Está na hora da gente sair desse discurso e priorizar o pragmatismo, a ciência. Enfrentaremos também a questão de licenciamento ambiental e todo esse trabalho de agro e meio ambiente umbilicalmente atrelados. Isso é de extrema importância, Tiago. Sem dúvida. Senadora, o ano passado nós vimos, não só no ano passado, mas no governo passado como um todo, mais de 350 mil títulos de titulização reconhecendo as terras de alguns produtores. Um número que a gente nem deveria comemorar, isso deveria ser o normal. Eu penso dessa forma, não sei se a senhora concorda com isso. Esse ano nós já vimos um número grande de invasões até o momento. E a gente vê a FPA, a gente vê outros políticos também defendendo que não é a forma correta, apesar que muitos usam das invasões para chamar a atenção do governo. Precisa de ser mais eficaz, então, esse trabalho de reforma agrária, precisa de agilizar um pouco mais e, de fato, trazer mais titulação aí para essas famílias, para que tenha segurança, tranquilidade para produzir no campo, buscar os seus empréstimos e trabalhar. Essas pessoas também querem trabalhar, mas também não é certo invadir terras produtivas por aí, né? Claro, claro que não. Nós somos absolutamente contra a invasão de terras, porém somos a favor da reforma agrária, mas uma reforma agrária, Tiago, plena, que faça todo o processo. E o processo termina quando você entrega para aquele assentado o mais importante para ele, que é o título. O título da terra significa a dignidade dele, porque aí ele pode prosperar, ele pode conseguir incentivos fiscais, financeiros, enfim, é a dignidade. Eu conheço assentados que estão há mais de 30 anos nessas terras que não conseguem resolver esses problemas. Nós precisamos voltar nossos olhos para esta questão e entregar dignidade para essas pessoas. Mas a gente fala em invasão de áreas improdutivas e agora nós vimos essa questão da Suzano, que aos nossos olhos, de forma superficial, essas são terras produtivas. Mas eu fui apurar, Tiago, eu estou tão traumatizada com desinformação ou uma informação insuficiente, superficial, que não me traz todos os detalhes, e aí nós acabamos julgando as pessoas, julgando os atos, o que não é o correto, né? E o que foi que eu descobri e que eu preciso ainda me aprofundar sobre esse tema? Parece-me, tá, que existia com a Suzano um acordo que não foi cumprido. Não foi cumprido pelo governo, não foi cumprido pela Suzano. Não sei por quem não foi cumprido, porque até agora eu não tive acesso e eu requisitei informações sobre isso, para que eu não passe aqui, não cometa o erro do qual eu fui vítima, que é o erro de uma má informação. Tá? Não digo nem que foi de má fé do meio da imprensa, nada, porque também as informações chegam assim de forma rápida e aí aquilo já vira um drama político ideológico. Então, para eu não incorrer no erro, que muitas vezes eu estou criticando, o que eu fiz? Fui buscar informação. E ainda não tenho informações suficientes para falar sobre este caso específico. Mas sou contra a invasão de terras produtivas, mas eu quero entender o porquê. E me disseram que existe sim um porquê, que alguém ali não cumpriu algum acordo antigo. Mas também eu vi que vocês estavam noticiando a posse de Pedro Lupion nesse novo biênio da FPA. Eu estive lá e o discurso do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi muito enfático nesse aspecto. Nós precisamos ter uma unidade, uma forma de agir, de não permitir crime nesse país, de forma nenhuma, e de nem fazer vistas grossas para isso.
que sejamos pragmáticos. Quem produz tem que ter a segurança jurídica, o direito de propriedade. Isso é importante para o nosso país. Porém, para quem foi prometido, para quem preenche os requisitos de uma reforma agrária, essas pessoas também sejam abarcadas pelos seus direitos, elas também têm razão. Sem dúvida, né, senadora? Tem que sempre ver as duas partes. E só reforçando, nós tivemos ontem uma reunião com o ministro Paulo Teixeira, com integrantes do MST e também com representantes da Suzano. Esse diálogo está suspenso desde 2016 e a promessa agora é para que faça o que foi acordado e que beneficie as duas partes, tanto a Suzano como também os integrantes do MST, é o que nós estamos acompanhando aqui de perto no Agromais, todos esses detalhes. Agora, pegando o gancho do que a senhora disse sobre a posse do Pedro Lupion, nós vimos também aí essa questão da reforma tributária que está preocupando muito o setor do agronegócio, porque essa unificação pode acabar acarretando mais impostos aqui para o nosso setor. Como vocês estão vendo isso e como a comissão pode trabalhar nessas negociações? Eu trabalhei um período no Congresso Nacional como parlamentar, como deputado, e eu aprendi uma das coisas com ele, que ele falou assim: Tiago, tudo que chega aqui na Câmara, um projeto que sai, ele sai um diamante bruto. E ele vai sendo lapidado para ficar da melhor forma possível até chegar à população. A senhora também enxerga dessa forma, que pode ser labitado e essa reforma pode ser boa para todo mundo e que não, o agronegócio não tem que temer essas novas mudanças? Tiago, peço perdão aqui, só vou voltar ali na questão das invasões e da Suzano. Você mesmo aqui confirmou que existe um acordo e que isso precisa ser analisado no caso concreto, e não que a gente coloque isso como um problema político, por mais que eu tenha discordâncias em relação ao atual governo de como ele fez uma reforma agrária sem entregar na plenitude essa reforma agrária. Então, só traz a propaganda. Porém, eu jamais irei condenar se algo estiver assim, com uma informação, com parca informação. Então, só colocando isso, agora você confirmou, fico muito feliz, porque a gente tem que passar as informações corretas. Se nós estamos aqui falando com a maioria aqui da sua audiência é do agronegócio, que eles não coloquem minhoca na cabeça e nem se preocupem com questões que não são questões relevantes para se preocupar. Se estivéssemos tendo invasões sem uma questão jurídica ali interna, tudo bem, mas vamos entender esse caso concreto para a gente poder criticar ou não, ou tentar, o que nós estamos fazendo aqui. A nossa obrigação é encontrar soluções e não ficar tacando pedras, né? E agora, reforma tributária. Tiago, você tem toda a razão. Essa preocupação é de todos os setores. Eu sou de um partido liberal na economia e que tem uma proposta, uma bandeira de liberdade econômica e trabalhou uma reforma tributária, tanto que foi essa a bandeira da nossa campanha para a presidência no ano passado. Bom, partindo disso, eu tenho uma visão, assim, acho que um pouco mais aprofundada em relação a essa reforma tributária e quanto mais eu me debrucei sobre isso, mais eu fiquei contra as duas reformas que tramitam nas duas casas aqui do Congresso Nacional. Não contra totalmente, porque, igual você disse, elas vão sendo buriladas, mas o que me preocupa é que esse fatiamento, o que tramita numa casa, o que tramita noutra casa, corta um pedaço, nega outro pedaço, o que é bom, o que não é, nós vamos formando uma colcha de retalhos que às vezes não é analisada de forma conjunta. Então, precisamos ter muito cuidado, principalmente porque nós já tivemos agora essa questão assim de invasão no Pacto Federativo, quando o governo colocou o dedo no ICMS, governo federal, o antigo governo federal colocou o dedo no ICMS ali dos combustíveis. Isso trouxe prejuízo para estados, isso trouxe uma briga, isso trouxe insatisfação, isso trouxe vários problemas. Nós precisamos começar com uma proposta aqui no nosso âmbito, primeiramente, tratando apenas dos tributos federais, que essa é a nossa competência. Temos que respeitar os estados e municípios. E, se formos trabalhar com isso, jamais retirar a arrecadação desses entes federados ou, pior ainda, aumentar
aumentar a taxação para quem produz, para todos os setores produtivos e também para o consumidor. Tanto que a nossa proposta do Imposto Único Federal desonerava a taxação no consumo e transferia de uma forma ou de outra para a renda. Por quê? Transferia para a movimentação financeira, com algumas exceções. Então, isso é muito importante ser destacado e, acima de tudo, que nós precisamos modernizar, simplificar a nossa tributação. Precisamos, como é a nossa proposta, não é porque a União Brasil perdeu as eleições para a presidência em 2022 que nós abandonamos as bandeiras. Eu continuo aqui e vou propor uma PEC que é um fatiamento, é uma parte da nossa proposta, mas que, acima de tudo, traz a simplificação e, de uma forma ou de outra, uma justiça nessa contribuição do povo brasileiro. Agora, e na nossa proposta, nós manteríamos a arrecadação, porque nós distribuiríamos, faríamos a coleta de uma forma muito mais justa. Por quê? Porque nós eliminaríamos aquelas pessoas que sonegam os impostos. É muito difícil você sonegar na movimentação financeira. Portanto,